Bom dia, meninas. Bom dia, Lioness, nosso grupo querido, nosso grupo tão amado. Mais um dia aqui hoje. Hoje é o nosso quinto dia desse nosso projeto que está incrível, agora de forma semanal. Então, toda segunda-feira, né, aqui às 9 horas da manhã, com a gente, o nosso encontro, para a gente falar um pouquinho do nosso projeto. E vocês estão num momento super exclusivo, né, tendo acesso de forma exclusiva a grande parte desse projeto. E nós estamos muito felizes de estar contribuindo com vocês, e estar compartilhando esse projeto com vocês. É um projeto muito importante para a gente. E vocês fazem parte disso, né? Vocês que acompanharam a gente aí nesses 40 dias, estão agora com a gente nesse novo projeto. Estamos aqui muito felizes e nos sentindo muito honradas, né? De vocês estarem aqui com a gente. Então, ó, chama a galera, manda mensagem, quem vocês acham que vai fazer sentido o dia de hoje aqui, porque com certeza vai fazer sentido para muita gente, né? Então, Rê, quer começar a compartilhar a tela aqui pra gente? Dá saudade, né? A gente ficava naquele dia a dia, agora uma vezinha na semana, sinto falta, tô sentindo falta de vocês. Então, nosso devocional For Lioness, né? É um devocional que nós estamos escrevendo, né? É um devocional muito inspirado nas nossas histórias, de nós quatro, né? E nosso símbolo são as leoas, né? O símbolo do nosso grupo, porque a leoa é um símbolo de força, de garra, de beleza, de tudo que nós queremos ser, né? De tudo que uma mulher de inspiração, de líder, né? Líder da selva, então, de tudo que a gente quer. Então, o leão, a leoa, né? É a nossa inspiração para isso, tá? Nos representa e que possa representar você também. E aí esse devocional ele vai ser feito em quatro partes, né? A primeira parte é comigo me descobrindo em Cristo, vou falar para vocês vou estar sempre falando sobre essa temática. A segunda parte com a Sabrina, ela fala de corpo, alma e espírito, uma perita disso, então ela vai associar tudo isso à parte espiritual. A terceira parte, com a Renata modelando Jesus, falar do amor dela por Jesus, que é lindo demais de ver, maravilhoso. Então, assim, muita contribuição. A Renata vai dar também para vocês. E finaliza com fé e graça, né? Com a Janaína falando muito de graça, muitos testemunhos, muitos momentos que ela viveu sobre graça, que são momentos impactantes. Então, gente, está tão bonito esse projeto. Então, não perca. Sempre aqui às segundas-feiras, a gente já está trazendo pílulas para vocês de conhecimento sobre ele. E também vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, no For Liners. Então, se não está seguindo, segue o nosso canal, já tem vídeos lá para vocês poderem assistir, para vocês enviarem para os amigos, para vocês compartilharem para as amigas, tá? Então, compartilhem, vamos divulgar, coisa boa a gente tem que divulgar, né? Então, Rê, e hoje é o meu segundo capítulo, nosso quinto dia do devocional e segundo capítulo meu, né? Que eu falo me descobrindo em Cristo. Hoje eu vou falar debutando com os gigantes, é o meu tema, o tema da temática de hoje, tá? Pode passar. Eu sou a Carla Campos, filha amada do pai, do João e da Kátia, esposa do Zé, mãe da Juju e do Rafa, uma Lioness. Sou empresária, CEO da Caju Holding, especializada em franquias de alimentação. Que a minha história possa inspirar você e te aproximar cada vez mais do Pai, assim como eu venho me aproximando como filha amada, te empoderando para acessar os seus milagres e assumir o seu papel no reino de mulher, empreendedora e empresária segundo o seu propósito. O louvor nós já escutamos, né? Sempre um pouquinho antes, pode passar, Rê, mas fica aí de E aí, inspiração para você. qual a sua história sobre esse louvor? Porque eu não conhecia, achei lindo, muito legal. A minha história sobre esse louvor, no momento, ele traz para mim um momento de força, né? Um momento, e é isso, não foi no momento, não foi nessa fase, mas foi há pouco tempo, e quando eu escutei, eu falei, cara, sabe quando você viaja para o tempo, né? E viaja para aquela, falei, caramba, fala tanto sobre aquele meu momento, né? De eu buscar forças, assim, de onde vem minhas forças, né? Que eu achava que
não sabia de onde vinha, né? No fundo, a gente sabe que é Deus ali com a gente o tempo todo. Cara, vai, vai, eu renovo as suas forças. Vem até a mim que eu renovo as suas forças. Então, mesmo sem eu achando que eu não estava acessando as coisas boas de Deus, eu estava acessando, né? A gente nunca deixa de acessar, né? Então, é um Muito pouco. bom. E eu criei a playlist, né, do For Lions, depois tem que compartilhar lá também, com todos os louvores aí dos nossos estudos. Já incluí lá também. Ótimo. Bom, o versículo de hoje também fala muito dessa época, tá? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu vou começar a ler aqui o texto, mas é só para a gente relatar. E hoje eu levo muito isso, sabe? Tudo que acontece, qualquer desafio, qualquer gigante, qualquer deserto, qualquer tribulação que eu tenha que enfrentar, eu falo, vai cooperar para o meu bem, sabe? Então eu fecho os olhos e falo, vai cooperar para o meu bem. De alguma forma, vai cooperar para o meu bem. E isso hoje soa tão alto para mim que hoje tudo é óbvio que sempre foi uma construção disso, né? Tudo que acontece, gente, eu vou falar para vocês, para me desestabilizar emocionalmente por algo que aconteça, é muito difícil, assim, ai, vou ficar aqui, vou ficar pensando, remoendo isso o dia inteiro. Eu sou tão prática que eu já coopera para o meu bem. Entendi já. Então, como é que a gente resolve? Como é que a gente vai passar por isso, tá? Então, hoje, e eu passo nessa serenidade, né? Uma vez eu ouvi de um colaborador meu, tem anos isso, o Carlos, ele falou assim, Carla, todas as coisas que acontecem aqui na empresa, você trata com uma serenidade, você trata com o mesmo tom de voz de algo bom quando acontece algo não tão bom, né? E aí eu falei com ele, veio na minha mente, eu falei, nossa, mas nem sempre foi assim, sabe, Carlos? Isso é uma construção, isso é um aprendizado. Mas hoje eu tenho essa clareza de que. E eu nem tinha essa clareza na época que ele me falou, tá? Eu falei, cara, é verdade. Hoje, como que eu já consigo discernir, de falar, coopera para o meu bem, né? Então, vamos embora. Como é que a gente faz para ajustar? Então, esse segundo capítulo, né? O tema dele é debutando. Por quê? Porque eu estava prestes a fazer 15 anos, né? Que é uma fase assim, eu acho que a fase é uma das fases mais importantes da nossa vida, né? Antes do nosso casamento, antes do nosso nascimento dos nossos filhos, e o nosso nascimento, que a gente não tem tanto estado de consciência sobre ele. Mas eu acho que é uma fase com estado de consciência e clareza de 15 anos é uma fase muito importante, né? E aí, quem estava aqui acompanhando o primeiro capítulo, que entendeu toda aquela tribulação que aconteceu. Hoje é uma continuação dele, ou seja, onde eu estava prestes a fazer 15 anos, e um momento auge de todos os desafios, os gigantes que nós passamos, né? Então a gente vai falar um pouquinho dele para vocês entenderem um pouco mais dessa história, tá? Vou começar aqui. Então, debutando com os gigantes, é o nosso tema do meu capítulo 2 e o dia 5 do nosso devocional. Bom, retornando ao Rio de Janeiro, né? Então, eu estava voltando de Minas, depois que aconteceu toda essa situação de separação dos meus pais. Eu precisava iniciar uma nova vida. Uma vida bem diferente do que eu tinha pensado em viver. Meus 15 anos se aproximavam e minha realidade era: meu pai desempregado em depressão, eu assumindo uma casa para administrar, uma irmã pequena para ajudar nos cuidados, meu irmão tentando se alocar no mercado de trabalho, e eu estudando uma escola pública, que nunca tinha aula. Meus 15 anos seriam 2 meses após o acontecimento com a minha mãe. Lembro de por anos falar nesse momento de fazer 15 anos, momento que toda menina tem uma grande expectativa. Eu tinha dúvida se queria festa ou queria ir para Disney. E quando esse momento chegou, eu tinha um gigante diante da minha frente que não permitiu nenhum sonho e nenhum outro. Os desafios do dia a dia eram grandes. Lembro que foi um mês difícil. A nossa conta de luz tinha sido cortada por falta de pagamento, o dinheiro para o mercado era escasso. Dependíamos de doações das minhas avós. E eu me pegava sempre na esperança e na certeza de que nunca mais passaria por aquela situação. Mas Deus é tão bom que no dia do meu aniversário minha tia chegou de surpresa com um bolo e essa foi a minha festa. Meu sentimento era de gratidão com tudo que acontecia. Lembro de alguns anos atrás ter lido o livro de Poliana, e ela era uma menina que vivia na graça, mesmo diante das maiores adversidades de sua vida. Sempre buscava um aprendizado ou um lado bom das coisas que acontecia com ela. Inspirada nela, eu tentava ver sempre o melhor, o lado bom.
Sabia que algo cooperava para o meu bem de alguma maneira. Hoje entendo que Deus era comigo, que era Deus comigo, pegando na minha mão e me dando forças para guiar aquela família. Na época sentia medo, pois não estava preparada para aquelas novas responsabilidades. Queria viver a minha adolescência. Não sabia quanto tempo aquela situação duraria. Não queria estar naquele lugar, mas acabei assumindo. Foram meses difíceis, apesar da ajuda financeira das minhas avós, que também não tinham de onde tirar. Era insuficientes recursos. Os desafios emocionais também não eram fáceis de suportar. Tinha vergonha da minha mãe ter nos abandonado, tinha vergonha de estudar em CIEP, tinha vergonha de ter que ir nas festas do Dia das Mães da minha irmã, representando a minha mãe. E o fato de ter abandonado Deus nesse momento fez as coisas serem mais difíceis de suportar. Os meus gigantes, os meus desertos eram enfrentados sozinha e no braço. O meu quarto de guerra era o meu momento à noite de chorar sozinha, me sentindo cansada, abandonada e sem forças. Meu único contato com Deus era de cobrar e perguntar o porquê daquilo tudo. Não tinha clareza de que tudo isso cooperaria para o meu bem. No meu entendimento, Deus faria a mesma coisa que minha mãe fez, e assim decidi me afastar dele, levando a vida na força do braço, tornando pesado o dia a dia. O ano se passou e, diante da situação ficar cada vez mais difícil, meu pai decidiu, a convite de uma tia, irmã dele, ir morar em Curitiba. Então lá fomos nós quatro rumo a um novo desafio. Lá ficamos morando apenas 3 meses. O marido da minha tia queria vender uma empresa falida para o meu pai. Queria a nossa casa em troca dessa empresa falida. E quase caímos em um terceiro golpe, que seria fatal, pois nem casa mais teríamos. Lembro de falar para o meu pai que a casa era a única coisa que tinha nos sobrado. Não podemos dar a nossa casa em troca de tentar ressuscitar uma empresa. Hoje sinto que era o Espírito Santo por meio de mim falando com ele. E mais uma vez, todas as coisas cooperando para o meu bem. Diante da negativa, meu tio começou a tratar a gente tão mal, forçando a barra para irmos embora. Então retornamos com a situação pior do que estávamos no Rio de Janeiro. Com apenas o dinheiro da gasolina e de um lanche para enfrentar 9 horas de estrada. Retornamos para casa, feliz com a decisão do meu pai. Meu irmão ficou ainda mais um tempo em Curitiba, pois estava trabalhando com esse meu tio. E isso garantia alguma ajuda financeira para nós. Mas logo retornou também para o Rio de Janeiro, pois meu pai arrumou um emprego para ele na antiga empresa que ele trabalhou por 20 anos. Assim, meu irmão se tornou o provedor da nossa família por um tempo, até que meu pai também arrumou um emprego. E aos poucos, nossas necessidades básicas foram se ajustando. Com esse gigante já adormecido, eu me preocupava apenas com o gigante das emoções. Todos os dias, por volta de 5 horas da tarde, lembro ainda como se fosse hoje. Meu pai subia para o terraço que tinha em nossa casa para refletir. Eu subia logo atrás e ficávamos conversando por um longo tempo, sempre o mesmo assunto. Ele desabafando e eu escutando como se fosse uma terapia. E diariamente essa era a nossa rotina. Eu tentava sempre mostrar o lado bom para ele, falando que a nossa família ainda continuava forte e unida. Era o que tínhamos naquele momento, e isso era muito bom. E foi o legado que meu pai deixou, de estarmos sempre em união e unidade e irmandade entre a nossa família. Hoje sei que tudo cooperou para o meu bem, para me tornar a mulher que sou hoje, que foi construída, moldada e lapidada diante de todos esses desafios, desertos e gigantes, sempre com a graça e bondade de Deus. Sou grata a isso, pois me orgulho de quem sou e de quem me torno a cada dia. E para cada extensão da estação da vida que estou direcionada para colher, prosperar e acessar os meus milagres. Então, essa foi uma segunda parte aí da história, né? Uma parte que a gente realmente passou muito desafio financeiro, né? E eu falo quando o desafio financeiro vem junto com o emocional, quando é só o emocional e aí o financeiro tá resguardado, né? É difícil, é desafiador, mas é muito mais fácil, né? Mas quando a sua necessidade básica está desequilibrada também, o desafio se torna muito maior, né? Porque você está ali pensando, eu lembro como se fosse hoje, minha avó vinha com R$ 5, era o dinheiro da semana, R$ 5. Eu lembro dessa nota de R$ 5. Óbvio que nos dias de hoje seria, vamos pensar assim, seria R$ 50 nos dias de hoje, tá? Eu lembro que a gente comprava sempre nem sei se já falei, sempre uma caixinha de nugget vermelho, chamava Tequitos. Esse nugget era tão constante que ele ficou muito. E quando tinha
Era 1,99 o Tequitos, eu lembro como se fosse hoje, e tinha um biscoito Paraty que custava 39 centavos na promoção. E aí, quando ele estava na promoção, em 39 centavos, a gente comprava, a gente chegava em casa, eu tenho alegria, eu sinto alegria hoje, assim, falar, nossa, essa semana temos Paraty, temos biscoito Paraty, tá no biscoito recheado, porque geralmente não, né, não ia nem ter um docinho ali, era realmente só, e os nuggets eram contados, né, três para você, três para você, três para você, então a gente tinha essa contabilização ali também, para que durasse, aquele saquinho durasse o almoço e o jantar. Mas Deus é tão bom, ele é tão bom que em nenhum momento veio sentimento de revolta, sentimento de raiva, sentimento. Nunca, gente, nunca, nunca vinha esse sentimento, sabe? Eu sempre olhava para as coisas que iriam cooperar para o meu bem, mesmo sem ter essa clareza, esse entendimento, né? E hoje eu vejo que era Deus trazendo uma forja, né? Um fortalecimento espiritual para mim, me preparando, né? Para isso. Ele não vai revelar o processo, ele não revela o processo, né? Porque se ele revelar, você para no meio do caminho, né? Então, é tão incrível, gente, quando você pensa, você tem esse entendimento, e as coisas ficam tão mais fáceis de você entender por esse viés, por esse prisma. E porque muita gente tem, meu irmão teve muito isso, sabe? Meu irmão teve e não estou aqui para julgar nem apontar, mas foi o sentimento dele na época, muito sentimento de revolta, de culpar meu pai por toda aquela situação. Então eles tinham brigas assim, discussões homéricas pela situação. Ah, porque você que seria o responsável, você que não poderia deixar nossa família chegar onde chegou. Eu lembro muito disso. Ainda ficava ali naquele meio do caminho, naquele equilibrando os pratinhos para quê? E aí, mais uma vez, era Deus me colocando ali naquele meio. Imagina se todo mundo fosse revoltado. E eu sempre falava, pai, mas olha que legal, todos os filhos estão com você. Quando ele falava, ah, não, eu poderia fazer, eu falei, imagina se ficassem com a minha mãe. Então, assim, sinta-se feliz porque todos os filhos estão com você. Você está junto, temos uma casa para morar, temos então, assim, daqui a pouco você vai arrumar um emprego. E meu pai, diante daquele cenário, né, ele como homem, né, provedor da casa, que tem um pouco disso, né, ainda mais um pensamento mais antigo, meu pai sempre foi um autodominante, então ele como homem, provedor da casa, provedor dos filhos, como que ele colocou os filhos dele, as pessoas que ele mais amava, diante daqueles desafios? Ele se achava culpado, né, de estar naqueles desafios, de falar, cara, eu não tenho casa que dá para comer, imagina, cortar a luz, que vergonha, gente, cortar uma luz da casa, assim, então eu sentia assim, é, nele, muita vergonha, sabe? Muita vergonha. Ele tinha vergonha dos amigos, ele tinha vergonha da sociedade, ele falava. Ele, por muito tempo, ele não falou que se separou. As pessoas perguntavam pela minha mãe e ele falava, tá em casa. E ele criou uma pessoa dentro de casa, uma pessoa que não existia mais. E a gente, por reflexo, criava também, né? Por um tempo eu criei uma mãe, tá em casa, tá bem, tá em casa. E eu criava aquela cena na minha cabeça, de que ela estava em casa, mas não estava, né? Então, hoje eu entendo também que é o sentimento, era a doença da depressão, né? Ele ficou muito deprimido, muito debilitado, muito. Ele só culpava, só culpava. Gente, era uma mágoa tão grande, ele falava o dia inteiro nisso. O dia inteiro ele falava nisso. E, mas eu entendo também que Deus é tão perfeito em tudo, né? E as peças vêm se encaixando a cada dia, sabe? Cada dia eu venho entendendo cada vez mais tudo que ele fez para cooperar para o meu bem, né? Então, acho que fica aqui para você pensar o que Deus tem feito, que às vezes você acha que, poxa, será que eu mereço isso? Será que. Sim, não importa o que ele está fazendo, se é um desafio, se é um gigante, vai cooperar para o seu bem. Ah, aconteceu isso, vai cooperar para o seu bem. Fecha os seus olhos e fala, eu acredito, vai cooperar para o meu bem. E isso vai acalmar seu coração. Se é um desafio na sua empresa, o que você pode tirar isso? Vai cooperar para o meu bem, para o bem da empresa, sabe? Ele está o tempo todo agindo, você precisa deixar ele agir. Acalma, acalma seu coração, né? Então, diante das diversidades, ele está te preparando, né? Então, seja aquela enfermidade, seja aquele problema dentro da sua empresa, aquela fiscalização que aconteceu, seja um desafio que você está tendo hoje no seu casamento, um desafio com algumas atitudes dos seus filhos. Você acha, meu Deus, meus filhos estão indo para esse caminho. Vai cooperar para o seu bem. Então, acalma, olhe com bons olhos, né? E traga isso. Então, que isso te ajude, sabe, a entender também que nenhum desafio, nenhum gigante, nenhum deserto, gente, olha quantos
desafios bíblicos nós temos, quantas histórias, né? Será que parariam aquele povo todo? Não. Cooperou para o bem deles, eles passaram, né? Viraram reis, viraram pessoas, né? Então, você tem que estar com um estado de clareza que nenhum desafio tem que parar você, né? Por isso que Deus não revela o processo, porque senão você para no meio do caminho. Rê, quer contribuir um pouquinho? Sabrina. Rê, tá o microfone. Eu amo ouvir você falando, é a coisa mais linda, gente. Eu adoro. Sei lá, parece que é do mesmo jeito que eu faço com Jesus, né? Quando eu vou lendo a palavra de Deus e eu vou me remetendo à situação e de fato eu me vejo ali do lado de Jesus e caminhando com ele e tal. Quando você vai contando a sua história, é quase que como se eu estivesse nas cenas, né? Então, eu fui com você lá, né, no momento, nas noites em que você chorava, eu estava com você ali, né, no momento que você ia com seu pai para o terraço, e eu creio que todas nós, assim, porque você traz com tantos detalhes, assim, e é tão gostoso. Eu particularmente amo esse versículo que você trouxe, é algo que, assim como você, eu faço sempre na minha vida, de, né, trazer isso para minha vida, no sentido de, se eu estou passando por isso, é porque tem um propósito maior. Né? Se isso está acontecendo na minha vida, é porque eu tenho que ressignificar isso, porque tem um propósito maior. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu lembro que, lá nos meus 20 anos, acho que um pouco menos, 19, 18, 19 anos, quando eu namorava o Zé, e roubaram o carro dele, né? E ele estava desesperado, desesperado, e ele chorava, falava um monte de bobeira. Acho que foi uma das poucas vezes que eu vi até o Zé, acho que ele chorou, não me lembro assim muito bem, mas eu acho que ele chorou assim, a impressão que eu tenho é que ele estava tão desesperado. E eu falava esse versículo, é assim, a memória mais antiga que eu tenho de que eu usava esse versículo. Eu falei assim, calma, Zé, se isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você vai ganhar um outro carro ainda melhor, você vai atrás, se isso aconteceu, a gente tem que dar graças a Deus. E essa história com Poliana também faz parte da minha infância, eu também sempre trazia essa visão, falava assim, não, eu estou passando por isso, mas existem pessoas que passam por coisas ainda piores, eu tenho que ser grata. Eu tenho que ser grata. E eu falava para o Zé, né? Eu falava assim, Zé, mas, cara, graças a Deus não aconteceu nada com a gente, sabe? Foi só o carro e para de ficar assim e tal. E aí eu trazia esse lado poliana, né? De dizer, poxa, a gente tem que estar dando graças a Deus e tal. Aí vai bater a porta. E e é isso, e eu penso que a gente tem que trazer essa visão. E hoje, com toda a bagagem de coaching, com toda a minha bagagem aqui, eu faço isso profissionalmente, né? De levar as pessoas a interpretar e fazerem mapeamento das suas histórias e transformar as suas dores em propósito, né? Saber que se você viveu tanto ataque, né? E vamos trazer isso para o mundo espiritual, são ataques. Se você viveu tanto ataque espiritual na questão da família, na questão financeira, como transformar isso em propósito? E é aqui no For Lioness, né? Assim como você se tornou essa grande empresária, a gente ainda não trouxe outros produtos, outras coisas que a gente já está alinhando, mas já dando um spoiler para vocês. Mas como se tornar, né, uma empresária bem-sucedida, né? Como fazer essa jornada? E sem contar a historinha, mas é porque, né, eu não tinha a vida dela, ou tudo para mim não era fácil. Você pode estar pensando isso, e aí vem a Carla dizendo: caramba, eu estudei esse app, sabe? Também não tinha recursos, e eu cheguei onde eu cheguei, então não tem historinha. Você pode não ter vivido situações de escassez, como, apesar que até vivi num certo momento, mas de uma maneira geral, né, não vivi essa jornada que a Carla viveu, mas cheguei onde eu cheguei, e a gente vê pessoas que passaram por uma jornada muito mais desafiadora financeiramente e chegaram onde chegaram. Então, você que está nos assistindo, não tem historinha. Saiba que tudo aquilo que você viveu tem um propósito maior. E trazer sempre isso à mente, sabe? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não se agarrar às coisas, não se apegar afetivamente nas coisas,
principalmente as coisas materiais, é essa contribuição aqui que eu quero trazer, né? Desse exemplo, porque, caramba, é, Deus, só Ele tem a visão lá na frente, sabe? Naquele momento, talvez a Carla não conseguisse imaginar o que estava por vir, mas Deus já sabia, né, da família linda que ela ia constituir, dos negócios todos, né, que ela iria montar. Então, de fato, a gente tem que se inspirar nessas histórias. Acho que o nosso testemunho é nosso melhor conteúdo e, e te agradecer, né? Por a gente poder viver junto com você essa jornada e se empoderar, né? Debutar junto com os gigantes nessa jornada aí. Acho que é isso. Não sei se a Jana está aí também. A Jana não. A Sá tá? Sá tá Eu aqui? tô. Consegue escutar, gente? Eu tô aqui no carro chegando no aeroporto. Sim, pode ir. Que bom. Então, é muito lindo realmente que a Carla sempre compartilha com a gente, né? A gente pode, como a Ri falou, né? Entender e vivenciar a história dela, mas eu queria trazer para vocês que assim como a Carla tem e teve a história dela, cada uma de vocês tem a sua história, né? Eu tive a minha infância sempre foi também muito desafiadora, vocês vão conhecer um pouco mais da minha história também. Renata dela, a Jana dela, e eu tenho certeza que cada uma de vocês tem uma história. E o que eu queria trazer para vocês, na verdade, foi porque ontem eu estive na Lagoinha Alphaville assistindo o culto do André Fernandes, e ele falou exatamente sobre isso. Ele falou sobre as marcas, né, que cada uma tem a sua marca. E uma frase que ele falou que eu achei assim, sensacional é que ele falou assim: as marcas são um presente de Deus para aquele que quer construir uma história com ele. Eu achei aquilo tão forte, porque é exatamente o que a Carlinha falou. Cada marca que a gente tem é algo que Deus quer fazer ainda mais na nossa vida, e através dessas marcas. Então, ele trouxe alguns exemplos lá, falando que se você passou fome, né, quando você vê alguém passando fome, dê alguma coisa, oferte na vida dessa pessoa, porque a gente tem uma cultura de se eu passei fome, o outro tem que passar também, e ele que se ferre junto comigo, e ele que se vire, né? Isso é uma cultura muito do brasileiro, que ele estava falando, assim. E não, né? Na verdade, se você passou por algo, se Deus te marcou naquele lugar, faça diferente para outra pessoa, porque você sabe a dor que ela está passando, porque você também já passou. Então, sempre use as nossas marcas para fazer o melhor na vida do outro, sabe? Eu achei isso assim muito incrível, porque a Carlinha talvez tenha tido a marca financeira, eu tive com certeza a marca da saúde, né, com a perda da minha mãe muito nova, e é isso foi algo também que eu descobri em relação ao meu propósito, né? O nosso propósito geralmente está relacionado com as nossas dores mais profundas. Então, olhe para a sua história, olhe para todas as marcas que vocês tiveram ao longo da vida, e descubra o propósito delas na sua vida, porque Deus colocou, se Ele te marcou em algum lugar, é porque Ele quer que você expanda nesse lugar. É que Ele quer que você seja fonte justamente nesse lugar aonde Ele te marcou. Né? Então, quando a gente olha, escuta a história do outro, né, entende, e aí a prova disso, olha que empresária incrível Carlinha se tornou, porque justamente nela teve uma marca financeira muito forte na vida dela, e ela, a partir disso, quis construir algo maior, e eu tenho certeza que ela abunda, né, na vida dos colaboradores dela, porque ela sabe toda a dor que é, né, não ter o que comer, ter que dividir ali os nuggets, né? Então, assim, é muito incrível ver como Deus realmente faz tudo perfeito na vida de cada uma. E assim como a Carlinha falou do versículo, eu também trago isso para mim há alguns anos, né? Tentando enxergar toda a situação que acontece na minha vida como algo bom, né? Deus não faz nada ruim, né? Tudo que Deus faz é bom, né? Deus criou o céu e terra e ele no final ele olhava e falava: "É bom". Tudo que ele criou é bom. Então tudo que a gente passa, né, que Deus permite a gente passar é bom, porque ele sabe que ele está trazendo, ele está nos forjando para algo ainda maior, né? Então use as marcas de vocês, né? Quando Jesus ressuscitou, ele voltou com as marcas. Ele podia ter apagado as marcas, ele podia ter ressuscitado sem marca nenhuma, mas não, ele ressuscitou com as marcas, e quando duvidaram se ele era ele mostrou o quê? As marcas.
Então, as marcas fazem exatamente vocês serem quem vocês são. Então, olhe para elas, aprenda com elas e transforme isso em testemunhos, né? Como a gente falou da outra vez. Essa contribuição que eu queria deixar, e parabéns, Carlinhos, essa história é muito linda. E obrigada, meninas. Como eu falei no início, né? Que ela possa inspirar realmente, né? Muitas pessoas. E às vezes eu escuto os colaboradores falando, mas é, colaboradores, às vezes as pessoas das franquias, nossa, achava que você era uma patricinha que chegou até aqui. Quando eles escutam assim, eu faço um breve resumo da história, eles falam, não acredito, achava que você era uma patricinha da Zona Sul, não sei o quê, porque não sabem da história, né? E aí eu sempre faço também questão de compartilhar com meus colaboradores, porque eu falo para eles, né? Eu falo, gente, eu não tive ajuda de ninguém, não tive pai e mãe que botasse um dinheiro em algum negócio meu. Eu fui conseguindo tudo através de network, através do meu relacionamento, que eu sempre fui boa de relacionamento, trazendo sócio, pegando empréstimo em banco, construindo alguma coisa. Eu lembro que o meu segundo negócio eu tinha comprado, acabado de comprar um flat financiado na Lapa. E aí, eu era professora de educação física nessa época, e aí surgiu um negócio, falei, cara, como é que eu vou fazer, onde eu vou tirar dinheiro? E eu falo até hoje pro meu marido, e aí, vamos fazer esse negócio? Mas, cara, a gente tá... Falei, vamos, vai que dá, vamos embora, vai que dá. Então, eu tenho sempre tanto isso na minha vida, e o negócio dá certo, a gente paga, daqui a pouco tá rentabilizando. E eu tenho tanto essa força, e eu sei que eu adquiri tanta essa força nessa época da vida, eu não tenho medo de nada, que nada dê errado, sabe? Então, quando a gente vai fazer um novo negócio, hoje eu tenho 13 franquias, tá? 12 franquias e uma marca própria. Então, são 13 unidades de negócio, são 130 colaboradores, e eu sou a CEO dessa empreitada aí. Então, quando a gente vem para um novo negócio, cara, será que vai dar certo? Vai que dá. Então, assim, se não der certo, qual é o aprendizado? É o quê? Gente, vamos perder um dinheiro, ponto, mas me trouxe tantos aprendizados, e a cada negócio dando certo ou não dando certo, você vai ter muitos aprendizados com isso. E isso vai formar suas cascas desse lado seu, empreendedor, empresária, vai formando as suas cascas, fala, cara, para você aos poucos ir encurtando os seus caminhos, né? Vai pegando atalhos. Hoje eu abro uma franquia, gente, eu chego a abrir uma franquia do anteprojeto. A inauguração em 25 dias foi a minha última franquia que eu abri. Então, sem empreiteiro, eu administrei toda a obra. Agora, a minha última franquia que eu inaugurei tem 2 meses. Sem empreiteiro. Mas por quê? São 16 anos no mercado de franquias. Eu bati o recorde da marca de inauguração. São 16 anos no ramo de franquias. Então, são quantas. Tanto de coisa que já deu certo, tanto de coisa que já deu errado, tantas obras minhas que já atrasaram. Então, quais são os aprendizados disso? Então, tudo tem seu aprendizado, tudo tem seu momento, tudo coopera para o seu bem. Só que se você não tiver essa metanoia, se você não tiver essa mudança de mentalidade, você vai ficar correndo, desculpa o termo, mas é correndo atrás do rabo, girando, 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 parando no mesmo lugar. Então, assim, você tem que olhar o seu alvo, focar no seu alvo, e vai enfrentando, vai caminhando, tem a pedra, tem um desafio, tem um gigante, tem um deserto, porra, vai passando. Como é que eu vou passar disso daqui? Vai passando, então tudo coopera para o seu bem. Então, quando você entende isso, fica mais leve, sabe? Fica mais fácil. Conecte-se com pessoas que já trilharam essa jornada, né? Não seja arrogante de você falar assim, não, vou querer fazer tudo sozinho. Cara, quem faz melhor? Eu entro numa marca, eu falo, quem são os melhores franqueados? Fulano, fulano, fulano. Me passa o contato deles. Quero saber o que eles fazem de bom. Quero tirar o melhor deles. Quero criar a minha melhor versão, modelando nas melhores versões de quem já faz aquilo, né? Então, isso para qualquer coisa que você for fazer. Quem são as suas referências? Quem você vai modelar? Você precisa para você. Eles já fizeram, já estão no caminho há mais tempo que eu. Eles já sabem tudo que deu certo, tudo que deu errado, né? Então, a gente ter a humildade de chegar, de falar, de entender, para que a gente consiga acessar mais uma vez os nossos milagres, né? Então, acho que é isso. Volta para o slide que a gente tem aí a nossa continuação, por favor. Versículo Vivendo a Palavra.
tá? Para a gente entender um pouquinho aí também dessa palavra. Mesmo diante dos gigantes que estavam na minha frente, o tempo todo eu estava sendo amada e cuidada por Deus, pois a gratidão sempre esteve presente nos meus sentimentos. Ou seja, no fundo, eu sentia esse cuidado e sentia esperança no meu coração, pois sabia que todas as coisas cooperariam para o meu bem, mesmo achando naquele momento que estava de mal com Deus. Meu amor por ele nunca se acabou, apenas estava adormecido. Pode passar. A postura Lions é o nosso exercício que a gente convida você a fazer, né? Pode ser depois do nosso devocional. Uma folha de papel. Eu gosto de botar um momento desafiador para vocês terem a clareza, mas não ficar nele, para você não ficar vivendo aquilo, né? Então, ao lado, tracinho ou tabela, duas colunas, e como você achar didaticamente melhor para o seu entendimento. O momento desafiador que você passou, está passando, e o que vai cooperar? Isso vai cooperar para o seu bem, tá? Vou dar um exemplo. Um processo da empresa, processo do fulano de tal. É um momento desafiador para mim, né? Gera uma perda financeira, gera um lado emocional que hoje já. Eu não tenho também muitos processos, graças a Deus, mas sempre tem, né? Sempre tem pessoas que querem, enfim. Então, um momento desafiador. O que traz para isso? Consultoria do que não fazer, porque sempre vai ter alguma brecha, né? Na legislação trabalhista, você sempre vai achar o entendimento do juiz de alguma maneira. Então, qual o momento que vai cooperar para o meu bem? Consultoria jurídica. Esse processo vai virar uma consultoria jurídica de coisas que eu preciso melhorar de processo na minha empresa. Então, perdi algum dinheiro? Consultoria. Não teria que pagar uma consultoria? Então, foi a consultoria, tá? Ah, em casa. Algum momento desafiador que você esteja passando com seu filho ou com seu esposo? O que seria? Qual a atitude que você. O que vai cooperar para o seu bem? Estado de clareza para quê? Não, agora eu vou. Ah, por exemplo, eu tenho falado. A gente está numa fase, eu e meu marido, da gente fala muito de trabalho. A gente está num momento muito, muito, muito precisando muita energia no trabalho, tá? É o momento que eu quero ficar? Não. É o momento que eu estou precisando passar, ajustando algumas coisas, porque eu tenho algo que vai cooperar muito para o meu bem daqui a pouco. A gente já está com um projeto daqui a pouco de cooperar para o nosso bem. Então, a gente vai ter que passar para aquilo, mas o que eu posso fazer nesse momento, por exemplo, de uma coisa então, que tem me incomodado? O tempo todo a gente está falando muito de trabalho. E aí, esse final de semana até escutei falar de um pastor, eu já falei para você desse pastor, que é Luna, que, enfim, aí ele tem uma coisa que ele fala com a esposa dele, eles são sócios também, né? Na igreja, a igreja é muito grande, acho que cabe 12 mil pessoas dentro da igreja, enfim, é um mega negócio lá na Guatemala. E aí, ele, quando chega dentro de casa com ela, eles são proibidos de falar. Eu tinha uma coisa lá atrás com o Zé, a gente podia falar de trabalho, acho que até 9 horas da noite, ou 8 horas, não lembro. A gente meio que se perdeu isso. Então, a gente fala, às vezes, está dentro, na cama, está falando ali de alguma coisa, né? Isso não é legal, né? Eu estou rindo, mas não é legal. Então, é algo que eu quero mudar. Então, por exemplo, eu tinha isso lá atrás, que você perdeu, né? Podia falar até 8 horas da noite. O Cash Luna, ele tem uma coisa, entrou em casa, não fala. Se tiver algum povo, ele falou, pode estar o maior desafio que for, a gente não fala dentro de casa. A gente vai falar dos netos, vai falar dos filhos, vai falar da nossa viagem, vai falar do restaurante que a gente vai no outro dia, vai falar de coisas da casa. Mas se a gente quer falar de alguma coisa, a gente marca uma reunião. Olha, amanhã no escritório, às 11 da manhã, a gente vai ter que falar. E hoje foi muito engraçado, que tô aqui, eu tô no escritório, meu marido está em casa, eu falei, amor, a gente tem muita coisa para tratar. Eu falei assim, 10 horas eu termino o devocional, vem aqui para o escritório para a gente ter que fazer uma reunião. Entendeu? Então, é um desafiador, a gente está falando muito de trabalho. Então, é o quê? Marcar reunião semanal. Então, já trazer uma solução para aquele momento desafiador ou algo que você enxerga que vai cooperar para o seu bem. Ah, mas daqui a pouco eu vou estar. Eu não vou mais errar nisso, isso não vai mais acontecer, tá? Então, isso para ficar para você. Se a Rê quiser contribuir com alguma coisa, é, Não, perfeito, é exatamente isso. É a gente poder fazer um mapeamento daquilo que está isso. acontecendo, o que que eu posso, como eu posso transformar aquilo a meu favor. É É sempre isso. que eu falo isso. Se ame o suficiente para transformar aquela situação em algo positivo para você e não destrutivo. É isso. Eu não quero que Então, vocês fiquem nessa energia de destruição, tá? Então,
vamos mudar o mindset. Então, aquilo que eu falei, eu vivo algum momento, entendo ele e já foco para sair dele, rápido, tá? Próximo, Rê. Ah, é profetizar. Agora vamos profetizar, nada mais é, né? A gente tem feito muito isso aqui, que é criar o seu milagre, né? Que começa na mente, depois a gente vai falando, né? Então, depois na palavra que sai da sua boca. Então, profetize todas as coisas que vão acontecer na sua vida após passar pelos gigantes, ou nesse momento que você está passando, não, mas agora vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Então, falar mesmo. Então, tira esse tempinho, 10 minutos. Tira 10 minutos e faça esses dois exercícios, tá? Hoje ainda. Não deixem de fazer, porque se a gente vai, não, amanhã eu faço, mais tarde eu faço, não vai fazer. 10 minutos a mais, nesse momento, não vai fazer diferença você que já está aqui com a gente, tá bom? Então, Pessoal, e na hora de profetizar, utiliza sempre o tempo presente, né? Porque a gente cria a realidade. Então, comece a falar, vamos supor, lá, Carla, lá na época que ela estava lá no terraço, né? E ela podia já estar profetizando, né? Pai, eu profetizo que a gente está vivendo em abundância financeira, né? A gente tem uma mesa farta, cheia de alimentos. Eu vejo, pai, você está empregado, eu vejo eu também, a nossa família unida, feliz. Então, a gente tem que criar a nossa realidade, né? E aí, por exemplo, agora a Carla trouxe essa situação aí, né, de ter voltado a não respeitar os acordos. Então, é chegar e falar assim, Zé, né, eu profetizo que eu e o meu marido, a gente deixa os assuntos de trabalho fora da nossa casa. Todas as vezes que eu chego em casa, a gente fala, né, a gente tem um momento, a nossa cama é o nosso altar, é o lugar de amor, é o lugar de sonhar, né? Sonhos dos nossos filhos, de falar das nossas viagens. Enfim, vocês têm que criar a realidade, né? Se você não conseguir, às vezes, trazer já como algo que está acontecendo, fala, pelo menos eu vejo. É o que eu falo com as minhas mentoras, minhas mentoradas. Eu falo assim, então fala, eu vejo, pelos olhos da fé eu vejo. Mas você tem que profetizar. A gente cria a realidade, né? Então, isso é muito importante e usar o tempo presente. Pode estar vivendo a escassez que for, pode estar tendo os desafios que for, mas você já traz a realidade que você quer, como se ela já tivesse acontecendo. É isso, é a gente viver por fé, né? E não por vista. exatamente, meninas. E acho que é sobre hoje, acho que é esse o recado que eu queria deixar para vocês. Para que isso possa inspirar vocês de alguma maneira. E aí, quando eu falar, e aí, deixa eu finalizar, que eu acho que eu me perdi depois, os meus colaboradores, quando falam, poxa, mas eu tô aqui ganhando às vezes pouco mais salário mínimo, começo às vezes ganhando pouco mais do que o salário mínimo na empresa, e aí eles falam, poxa, mas como que eu posso chegar, né, a algum lugar? Então eles, e aí é legal quando eu falo da minha história, eles ficam chocados, eles falam, nossa, mas, eu falo, gente, eu vim aqui, eu não tinha nada, eu não tinha R$ 1. Eu comecei meus estágios pagando para trabalhar. Enfim, depois vocês vão saber um pouco mais das evoluções das histórias, para não ficar dando spoiler, como aos poucos eu fui crescendo financeiramente, né, que também não é do dia para a noite, né? As pessoas falam assim, nossa, de repente aconteceu isso, e o nosso de repente leva anos para acontecer, né? As pessoas não sabem o tempo do nosso de repente, né? Então, às vezes, vê, nossa, a Carla hoje com 13 franquias era professora de educação física, era... De repente, ela tem 13 unidades, tem 130 colaboradores, mas o de repente levou muitos anos. Esse meu de repente já tem no ramo de franquias há 16 anos. Então, esse é meu de repente. Então, faça os seus de repente, mas construa alguma coisa, né? Foque nessa construção. Ah, mas eu não tenho recurso. Gente, eu também não tinha. Então, eu sou a prova viva de que tudo é possível, mesmo sem recurso. Não conta essa historinha para você, sabe? Eu tô aqui para poder te desmentir sobre contar historinha. Não conte historinha para você. Ah, que você não tem, ó, coitada de mim, ó, não tive, não nasci em berço de ouro, sabe? Eu também não nasci em berço de ouro. Eu busquei o meu berço de ouro. Eu busco todos os dias o meu berço de ouro. Então, eu busco todos os dias o meu ouro, sabe? Então, acho que é isso que essa falou, essa coisa do financeiro, ficou muito forte. Porque, e aí, hoje eu venho trabalhando isso para poder dar uma equilibrada nos pratinhos, né? Porque nada em excesso também é bom. Mas ali eu me blindei e falei assim: eu não admito que isso nunca mais aconteça comigo. Eu não quero dividir nugget nunca mais. Eu não quero.
E olha que engraçado, né? Depois eu vim para o ramo de alimentação, né? E foi tão forte aquilo para mim, de ter que dividir nuggets, ter que, sabe, quase não ter o que comer, que eu falei, eu nunca mais vou. Eu lembro de eu falar isso. Era uma frase que eu falava, eu nunca mais vou passar por isso, eu nunca mais vou passar por isso, eu nunca mais vou passar por isso. Virou um mantra para mim. Eu me agarrei a esse mantra e foi isso, igual um trator, né? No início foi igual um trator. Hoje eu tento estar mais de charrete, sabe? Uma charretezinha mais tranquila, assim, conquistando ainda as minhas coisas, mas mais tranquila, sabe? Porque eu sei que eu nunca mais vou passar por isso. Então, acho que a gente tem essa certeza, a gente tem esse entendimento, né? E saber que Deus está sempre com a gente, sabe? Que por mais que eu achava que o Espírito Santo não falava comigo, ele falava. Ele falou comigo naquele momento, eu tenho plena clareza de que ele falou assim: não venha para cá, não entregue. Gente, a gente estava com documento, fizemos uma reunião entre a família lá de Curitiba, com esse meu tio, com o primo, filho dele, que era da idade do meu irmão, já com documento, meio que para levar no cartório para passar a casa para o nome deles, que era o único bem que a gente tinha, então era o único bem de a gente pagar essa empresa, uma empresa mega falida. Falei, pai, vamos embora daqui agora. Vamos embora disso aqui, assim. Não vamos dar a nossa casa. É o único lugar que a gente tem, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, sabe? E aí a gente ali decidiu. Eu tenho certeza que foram palavras do Espírito Santo. Eu não tinha maturidade para estar com aquele entendimento, aquela clareza, sabe? Então é isso. Lioness queridas, amadas, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui. É muito importante para mim. Sabe, o meu ganho com relação a isso está sendo tão grande. Eu queria honrar vocês por isso, agradecer mesmo, assim, de corpo, alma e espírito. Vocês são maravilhosas, vocês têm me impulsionado muito nesse projeto. É um projeto desafiador para mim, porque mexe muito com as minhas emoções, e as minhas emoções ficaram muito. Eu blindei muito as minhas emoções, sabe? Para poder não sofrer mais. Então, eu tinha dificuldade de toque, eu tinha dificuldade de abraçar. Meu marido, a forma de amor dele das formas de amor é toque. Então, no início era super desafiador, ele vinha ficar o tempo todo me abraçando no meio da rua. Eu falei, ai, não opera, você quer ficar me agarrando. Então, não porque eu não estava amando, não estava querendo, mas era meu isso, né? Eu lembro quando o Paulo Vieira fez uma dinâmica no Método CIS, em 2018, que era, não sei se você lembra dessa dinâmica, era o quanto você era emocional e o quanto era racional. Você dava uma nota, né? Gente, a minha nota assim, foi 10 racional e 0 emocional na época. Aquilo foi caiu uma pedra na minha cabeça. Falei, gente, eu sou um coração de pedra, eu sou fria demais, sabe? E aos poucos ali mas foi importante, né? Porque me trouxe estado de consciência, clareza. E eu vim trabalhando isso. Hoje eu sou assim, muito. Eu era muito com a na época eu tinha só a minha filha, só a Júlia. Então, com a Júlia eu era muito intensa. Mas, e eram com poucas pessoas que eu era muito intensa, assim, sabe? Mas de toque mesmo muito com a Júlia. O resto eu não tinha muito. Eu acho que eu tinha medo de me, de me apegar e depois me abandonar. E no fundo era isso, né? Então, eu não vou me apegar, não, porque entendeu? Então não quero sofrer de novo. Então, e aí é tão legal eu vendo a inversão. Tenho certeza que eu fizesse esse exercício novamente hoje, eu quero fazer. Estaria muito mais equilibrado, tá? Quiçá, talvez até o emocional mais aflorado, né? Então, gratidão, porque isso também, esse projeto também é o resultado do que Deus tem feito na minha vida. Quer trabalhar essa emoção, quer trabalhar esse amor, quer trabalhar esse. Então, obrigada, assim, muito obrigada, pessoal. Então, vamos nos despedir? Sá? Sim, sim, vamos. Então, ó, um beijo grande, obrigada pela presença de vocês aqui. Lembra que essa aula, esse devocional vai ficar gravado no nosso canal For Lions no YouTube. Então, se você não conseguiu assistir, assista, né? Espero que cada palavra, cada frase que nós falamos aqui possa contribuir para o seu bem também. Então, um beijo grande para vocês, meninas, Lioness maravilhosas. Tchau, tchau.